Sabe quando a gente entra naquela correria do dia a dia e de repente para e pensa, tá, mas pra que tudo isso? Parece que a gente vive meio que no piloto automático, né? Correndo atrás de coisas que dão aquele prazer imediato, mas que no fundo não preenchem de verdade. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa busca por uma realidade mais essencial, uma jornada para sair da simples sobrevivência e encontrar uma verdadeira libertação. Pois é, com tanta coisa para fazer, tanta meta para bater, a pergunta que fica martelando é essa: o que de verdade a gente está buscando da vida? É essa questão central que vai guiar a nossa conversa de hoje. E para organizar as ideias, nosso caminho vai ser assim. Primeiro, vamos entender o ponto de partida, com a busca pela realidade. Depois, vamos analisar as duas faces da necessidade. Em seguida, encarar a batalha pela evolução. Então, o ponto alto. Vamos descobrir o que é autorrealização para finalmente chegar em como viver em pleno regozijo. Vamos nessa? Então vamos começar entendendo o nosso ponto de partida. Muitas vezes a gente se sente meio que preso numa rotina, né? Isso acontece porque, sem perceber, agimos com base em instintos muito antigos. É quase como se a nossa consciência estivesse tirando um cochilo. E isso, claro, atrapalha a gente a enxergar o que é realmente importante, o que nos conecta com um propósito maior. E essa ideia de agir no automático é o centro de tudo. A gente busca o próximo prazer, a próxima recompensa rápida, seja uma compra nova, uma curtida na rede social. Só que raramente a gente para se dedicar de corpo e alma ao que é nosso objetivo de verdade, nosso propósito real. É um ciclo que até distrai, mas que impede a gente de sentir um bem-estar mais profundo, mais duradouro. Agora, vamos dar uma olhada no que nos move. Tudo o que a gente faz é impulsionado por algum tipo de necessidade. Mas olha que interessante, a origem dessa necessidade é que vai dizer se ela vai nos libertar ou nos aprisionar ainda mais. E aqui a diferença fica bem clara. De um lado, a gente tem as necessidades, digamos, inferiores. Comida, segurança, status, sabe? Conseguir aquela promoção no trabalho, por exemplo. Dá uma satisfação na hora, né? Mas logo depois vem a ansiedade de manter o cargo, o medo de perder aquilo. Agora, do outro lado, temos as necessidades superiores. Apreciar a beleza numa música, buscar harmonia nos relacionamentos, se conectar com a arte. Isso não é algo que a gente possui, mas traz uma paz interior que ninguém tira da gente. E aqui está o pulo do gato. A gente pode ter a casa perfeita, o carro do ano, a conta bancária recheada, mas só isso não preenche aquele vazio que vira e mexe aparece. É quando a gente percebe isso que a jornada para dentro começa de verdade. É o chamado para buscar algo mais. E olha, essa jornada não é um passeio no parque. É uma verdadeira batalha pela evolução. É aquele conflito interno, sabe? Entre os nossos velhos hábitos, o piloto automático e aquela vontade de crescer. É sobre começar a escalar em direção a um novo nível de consciência. E esse passo é fundamental no caminho para a autorrealização. E como é essa escalada? Basicamente, em 3 grandes passos. Primeiro, a gente precisa superar o automatismo, ou seja, parar de só reagir às coisas. Depois, vem o desenvolvimento da razão, que é usar a nossa inteligência para fazer escolhas mais lógicas, mais pensadas. E, por fim, a gente conquista a consciência, que é quando alinhamos o que a gente faz com um propósito maior, entendendo o nosso lugar no todo. E tem uma frase que resume isso perfeitamente: a conquista é pessoal e intransferível. O que isso quer dizer? Que ninguém pode fazer essa jornada pela gente. Não tem atalho, não tem jeitinho, não tem como enganar o processo. É um compromisso que cada um tem que assumir consigo mesmo. E toda essa batalha, toda essa escalada, nos leva ao topo da montanha, ao nosso objetivo principal, a autorrealização. É aqui que aquela busca por sentido finalmente se completa. É encontrar aquela satisfação genuína, profunda, que dinheiro nenhum ou status nenhum consegue comprar. E para entender a autorrealização, a gente precisa falar das metanecessidades. Pensa nelas como um chamado da alma. Depois que nossas necessidades básicas de sobrevivência estão resolvidas, sabe, casa, comida, surge uma fome diferente. Uma fome de sentido, de propósito, de autoconhecimento. São essas metanecessidades que nos puxam para essa jornada de descoberta interior. E quando a gente atende a esse chamado, a transformação é incrível. A pessoa autorrealizada começa a ter um controle muito maior sobre os próprios pensamentos e emoções. Ela aprende a curar as próprias feridas e, talvez o mais importante, se liberta daqueles padrões, daqueles vícios que a mantinham presa.
É um estado de verdade, de muita liberdade e força interior. E com isso, a gente chega na nossa última etapa. Bom, se a autorrealização é o destino, como é que a gente vive isso no dia a dia? A resposta é surpreendentemente simples e direta. Viver em pleno regozijo. Essa é a grande proposta para uma vida que realmente vale a pena. E o mais impressionante é que o ensinamento para a gente chegar nesse estado é super direto, sem enrolação. Não precisa de teorias mirabolantes nem de 1000 justificativas. É uma instrução clara, imediata e muito poderosa. E aqui está ela, naquela frase célebre do apóstolo Paulo: regozijai-vos sempre. Simples assim. Percebe? Ele não disse regozijai-vos quando tudo vai bem ou quando vocês estiverem felizes. Não. A ordem é para se regozijar sempre, em toda e qualquer situação. E essa é a chave da autorrealização. A verdadeira força não é evitar a dor, mas é encontrar o regozijo dentro dela. É conseguir olhar para um momento difícil, um desafio, e entender que aquilo, na verdade, é uma oportunidade de libertação, de crescimento. É transformar o obstáculo em degrau. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Como seria a nossa vida se a gente aplicasse isso de verdade? Se a gente conseguisse, de fato, transformar toda a amargura em sorriso, toda a revolta em aceitação. Essa é a grande promessa da autorrealização. E essa jornada incrível começa com uma única decisão, a de buscar a nossa realidade mais profunda.